Um pedido de suspensão de sites de apostas até começarem a valer efetivamente regras de regulamentação do setor foi encaminhado à Procuradoria-Geral da União. E para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, nós conversamos agora ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, bem-vindo. Obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É gratificante poder conversar com vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem por aí também, deputado? Bem, animado. Vamos lá, então. O Congresso, o governo vem se articulando para a regulamentação, mas houve esse pedido. Foi do senador Omar Aziz esse pedido, deputado? Exato. A Procuradoria-Geral da União para que se suspendesse a atuação, a autorização de atuação dessas bets, até que as regras, a regulamentação efetivamente começasse a funcionar. Nós acompanhamos recentemente mais investigações envolvendo a atuação de uma bet, de uma empresa de apostas esportivas legalmente funcionando, mas paralelamente ao crime organizado também, paralelamente aos jogos de azar ilegais. Enfim, tem chances de isso se efetivar? Olha, o jogo é uma atividade econômica, não deve ser proibido, ele deve ser regulamentado, deve ter regras claras, e, em alguns casos, regras rígidas. O que eu tenho defendido, dei várias entrevistas, alguns deputados da nossa bancada já apresentaram um projeto de lei, eu estou preparando um outro projeto, restrições bastante amplas para a publicidade, em especial o combate à publicidade enganosa, mentirosa, que está transformando as pessoas que estão na internet em vítimas, né? Há muita mentira, há muita enganação, há muita oferta de dinheiro fácil e há muita fraude no sentido de artistas, personalidades da internet ficarem divulgando ganhos que não existem, que são mentirosos. Isso é fraude, né? E isso está afetando famílias muito humildes, famílias carentes. É muito comum a gente ver notícias de pessoas que estão deixando de comprar o arroz e feijão em casa e estão gastando dinheiro com jogos. Ontem eu via dados, né, das instituições financeiras que as pessoas estão se endividando para jogar. Tem gente pegando crédito consignado, comprometendo o salário para jogar. O jogo, né, ele muitas vezes se torna um vício. É muito parecido com a bebida, muito parecido com o cigarro. O Brasil já provou que com a proibição da publicidade do cigarro, né, os efeitos nocivos do cigarro na saúde da população diminuíram muito nos últimos 20 anos. Então a gente já sabe qual é o caminho. O caminho não é tentar proibir uma atividade econômica, o caminho é você proibir uma propaganda mentirosa, exagerada, que está levando pessoas que não têm condição financeira de apostar no jogo como uma fonte de renda e não como um momento de lazer, de diversão. Jogo não é fonte de renda, jogo não dá dinheiro para ninguém, jogo é um momento de lazer, diversão para quem pode, para quem tem as condições financeiras. Então o vício é evidente nas pessoas, está atingindo pessoas muito humildes. Nós vamos insistir, né, na restrição, na regulamentação criteriosa da propaganda e na tipificação de crime de quem está mentindo na internet, ganhando dinheiro com isso e levando famílias muito carentes, né, para um vício e para uma perda da renda básica que a pessoa tem para colocar o leite em casa, para comprar o arroz e feijão. Candidato, essas bets, elas estão muito vinculadas ao esporte, né? Hoje elas patrocinam, dão os chamados naming rights, né? Do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Copa do Brasil, patrocinam quase todas as equipes de futebol, de todas as divisões, colegas nossos que usam boné, fazem depoimento a respeito dessas bets, né? É muito dinheiro e num ambiente, né, difícil de ser controlado. O senhor acha que esse tipo de publicidade também tem de ser proibida, regulada? Como é que funciona? Eu acho que você tem que ter uma restrição grande à publicidade. Agora, eu não acho que é essa publicidade do patrocínio do esporte que está levando as pessoas ao vício, à jogatina desenfreada, inclusive de quem não tem condições financeiras para isso, né? Eu acho que há uma propaganda circulando na internet
há uma publicidade paga na internet direcionada para enganar as pessoas como se o jogo fosse uma fonte de renda, como se através do jogo as pessoas fossem ficar ricas, fossem ficar milionárias. Eu acho que é um assunto novo, né? Cabe um debate mais amplo, por isso que nós estamos apresentando, inclusive, vários projetos de lei, né? Eu acho que esse já vai ser o terceiro ou quarto que trata especificamente sobre a propaganda, né? E eu acho que a experiência do cigarro, né, a experiência da publicidade ou da proibição de publicidade de cigarro e de bebidas, ela pode sim ser adaptada para essa questão dos jogos. Mas, como eu falei, jogo é atividade econômica, tem que pagar tributos, tem que pagar bastante tributos, né, tem que ter regras muito claras e rígidas, né, e tem que ter algum tipo de retorno social. Né? Nós temos que também observar isso, não só o pagamento do imposto, mas talvez acrescentar outros tipos de obrigação que deem algum tipo de retorno social ao país, àquela região onde a empresa está instalada, né? Ou até mesmo, né, no tratamento desses usuários que, por algum motivo, acabam, né, descambando para o vício. Então, é um assunto novo, né? Já houve uma primeira regulamentação, eu acho que ela não foi suficiente. Né? E é o Congresso, num debate mais amplo, junto com o governo, junto com o Poder Judiciário, que vai achar, né, um ponto de equilíbrio aí no que vai ser essa proibição. Zé Maria. Muito bom dia, deputado Zeca Disseu. Deputado, o senhor traça um quadro assim, preocupante, né, sobre a liberação de jogos aqui no Brasil. Quer dizer, não seria o caso de não liberar os jogos? Assim, é tão danoso a ponto de ser tão restritivo? A gente sabe o que acontece, né, Zé, com as proibições, né? Acabam burlando as leis e a atividade continua acontecendo. Eu acho que é muito difícil você proibir, né, você restringir 100% qualquer tipo de atividade econômica, e eu incluo jogos nisso. Eu acho que muito melhor do que proibir, até porque a proibição vai ser ineficaz, ainda mais se tratando de apostas online, as empresas podem estar em outros países, então é muito difícil você proibir. Eu acho que muito melhor do que proibir é você regulamentar, ter tributação alta, ter restrição ampla na publicidade, né, e punição grave, pesada para quem está mentindo, para quem está ganhando dinheiro para enganar as pessoas que jogo é fonte de renda, que jogo é espaço para alguém ficar milionário. Não, jogo, pode até ter publicidade, é jogo de azar, o nome já diz, né? Para a pessoa perder e se divertir, né? Brincar, passar um momento de lazer. No mundo todo é assim, nós não estamos inventando a roda com esse conceito aqui no Brasil. Né? São pouquíssimos países do mundo que proíbem o jogo 100%, que conseguem levar essa proibição a fundo. A grande maioria dos países, inclusive os mais ricos, mais desenvolvidos, eles regulamentaram os jogos dentro desses critérios que nós estamos colocando aqui e que ainda no Brasil falta alguns detalhes para serem ajustados. E é claro que nós vamos adaptar, né, o que o mundo todo já experimentou, para a nossa realidade local. Pois é, né, deputado? O grande desafio é a fiscalização, porque o que a gente acompanha hoje, há esse argumento de que você regularizar e autorizar o funcionamento de todo tipo de jogos de azar aqui no Brasil, isso pode enfraquecer o crime organizado que atua muito fortemente nessa área. Mas a gente vê hoje em dia um movimento contrário, o crime organizado se infiltrando em instituições, em empresas que prestam serviços públicos. Não há uma preocupação de haver, de repente, uma regulamentação com uma fiscalização não muito consolidada e de que isso também aconteça e o crime organizado continue atuando e infiltrado no jogo de azar legalizado? Há essa possibilidade, essa preocupação? A reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: a fiscalização ela é mais eficiente quando existem regras claras, rígidas, uma boa regulamentação, né? Ou a fiscalização é mais eficiente quando você proíbe algo que é impossível de proibir. Eu já dei um exemplo, nós estamos falando de apostas online também. Né? As apostas online podem ser feitas por empresas de outros países que têm, né, os seus equipamentos em outros países. Então, talvez o mundo dos sonhos, né, seria esse: vamos proibir
né? Não há jogos, essa atividade econômica não existe, mas não é a realidade, né? E como eu falei, a gente precisa olhar como é que o mundo se comporta, né? Quais países do mundo conseguiram, de forma eficiente, proibir o jogo? Talvez as ditaduras. E olha lá. Nós conversamos com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, sobre a proposta de regulamentação de publicidade de jogos online. Deputado, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um abraço. Assim que a gente apresentar os novos projetos aí de lei, eu encaminho a vocês também para o debate aí, que eu acho que precisa ser mais amplo. Um abraço. Combinado, muito obrigado.